Oi pessoal, tudo bem? Bom, chegamos ao último vídeo desta série que ajuda a explicar o setor elétrico através dos trabalhos de pesquisa que eu desenvolvo aqui na PUC-Rio com os meus alunos de mestrado e doutorado. Dessa vez eu vou falar sobre o consumidor residencial. O consumidor residencial ele começou a ter algumas opções de contratação de energia para tentar reduzir, né, o seu custo com energia de um tempo para cá, né? E aí vieram os sistemas fotovoltaicos com com o sistema de compensação que funciona bem. Eu falo mais disso no meu curso de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica Introdução ao Smart Grid. Falo de sistema fotovoltaico e bateria, né, que daqui a pouco imagino que vai ser uma alternativa interessante também, tanto para grandes consumidores como para consumidores residenciais. E outra alternativa que existe, que é pouco explorada, e eu vou explicar para vocês por que ela é pouco explorada, é a tarifa branca, que é basicamente tentar fazer com que o consumidor residencial se pareça um pouco com aquele consumidor, com aquele grande consumidor que eu mostrei alguns vídeos atrás, que pode eventualmente deslocar o consumo dele e ele vai ter uma tarifa mais barata e um custo menor se ele conseguir deslocar do período de ponta para fora da ponta. Então, para o consumidor residencial, desculpa, uma alternativa é você aderir à tarifa branca, né? E aí o custo da energia que é dado pelo volume de energia que você consumiu vezes a tarifa, ele passa a ser o volume da energia que você consumiu no período de ponta, que tem uma tarifa mais cara, multiplicado pela tarifa, mais o volume que você consumiu no período intermediário, que tem um valor de tarifa intermediário, vezes essa tarifa, mais o volume de energia que você consumiu no período fora de ponta, vezes a tarifa fora de ponta. Então, é claro que nesse caso, diferente da tarifa convencional, em que você só tem um valor de tarifa que se aplica para todas as horas do dia ao longo do mês, no caso da tarifa branca, você tem três tarifas diferentes: uma para o período da ponta, outra para o período intermediário, outra para o período fora ponta. Quando é que ela vale a pena? Ela vale a pena quando o consumidor verificar o que ele consome em cada um desses períodos, multiplicar pelas respectivas tarifas e o custo da tarifa branca é menor que o custo da tarifa convencional. Se o custo da tarifa branca for maior do que o da tarifa convencional, o consumidor tem que avaliar: eu consigo deslocar parte do consumo da ponta para fora ponta? Se ele consegue, aí ele desloca esse consumo de ponta para fora ponta e faz a conta de novo. O que a gente faz nesse trabalho é ajudar o consumidor a identificar quem são os eletrodomésticos utilizados no período de ponta e fora ponta e a partir dessa informação o consumidor ele consegue avaliar se ele deve deslocar ou não esse consumo, se é possível também deslocar. Isso acontece por quê? Porque alguns eletrodomésticos são difíceis de deslocar. Por exemplo, geladeira. Geladeira, como é que você vai deslocar do período da ponta fora a ponta? Você tem que deixar a geladeira funcionando o dia todo. Então, você não consegue fazer esse deslocamento. Então, é importante você saber o que são cada um desses eletrodomésticos e quanto eles consomem. Eventualmente você vai falar assim: bom, eu sei a hora que eu ligo uma lâmpada, desligo, eu sei a hora que eu ligo a TV e desligo. Só que você não fica fazendo uma conta de quanto tempo você ligou a TV, quanto tempo você. Você teria que fazer um mapeamento diário desse tipo de coisa. O que a gente propõe é o seguinte: coloca um medidor de potência lá na entrada, lá no quadro de distribuição, e a partir dessa medição da entrada, a gente criou um modelo matemático que tenta adivinhar qual eletrodoméstico está sendo utilizado. Então a gente chamou essa técnica de Non-Intrusive Load Disaggregation,
Ou seja, fica lá no quadro de distribuição, não é intrusiva, você não precisa colocar sensores instalados em cada equipamento. É, usando Non-Intrusive Load Disaggregation, ou seja, desagregação de carga, para consumidores residenciais com série de Fourier. A série de Fourier a gente usa para identificar eletrodomésticos ou equipamentos com características periódicas, como é o caso da geladeira. Depois que a gente tira, né, os equipamentos que têm características periódicas do sinal lá de entrada que a gente mediu, aí a gente usa um modelo de otimização para alocar. Ó, agora está sendo usada a lâmpada, sei lá, o ar-condicionado, a máquina de lavar, etc. Tá? Então, é um modelo de otimização que tenta adivinhar o eletrodoméstico que está sendo utilizado. Então, esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Marília e pelo Steven, tá? Que foram dois alunos de mestrado aqui do Departamento de Engenharia Elétrica. A série de Fourier é uma soma de senos e cossenos, e você consegue transformar a série de Fourier em diferentes formas, né? Aqui, ó, nós pegamos e usando os parâmetros, né, de uma série de Fourier, a gente transformou numa onda quadrada a série de Fourier, né? Então, o nosso modelo ele ajusta alguns parâmetros da série de Fourier de maneira a deixar uma onda quadrada, e essa onda quadrada tenta se ajustar ao que seria o comportamento de uma geladeira ou de um freezer na série que a gente tem associada à curva de demanda, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, para a gente chegar nessa série, ó, só para mostrar aqui, ó, esse aqui, ó, essa aqui é a série de Fourier que a gente utilizou. Então a gente ajusta os parâmetros, ó, A0, AN, T0, que são os parâmetros que vão nos ajudar a identificar onde está a geladeira dentro desse espectro dentro dessa curva de potência que a gente tem, tá? Depois que a gente acha a geladeira, a gente desconta a geladeira da curva de potência e tenta achar os outros eletrodomésticos. Aí tem é o modelo, a gente faz isso via modelo de otimização, tá? Tanto para achar os parâmetros da série de Fourier, como depois para achar o, os equipamentos. Tá? Os equipamentos são esse aqui, ó, refrigeradores, máquina de lavar louça, máquina de lavar e secar, banheiro, né? O banheiro é tratado como um circuito, cozinha, cozinha 1, cozinha 2, cozinha 3, lâmpada 1, lâmpada 2. Né? Esses dados a gente obteve de um conjunto de dados do pessoal da Califórnia que fez um estudo colocando sensores nos diferentes cômodos da casa. Então, a gente, de uma casa ou de um apartamento. Então, a gente usou esses dados como referência e somou, né, as cargas de maneira a obter a potência, como se fosse a potência lá do quadro de distribuição, e tentou adivinhar quais eram os equipamentos. Então, aqui, ó, no caso da geladeira, ó, a gente gerou essas curvas aqui, esse pulso aqui, né, essa onda quadrada aqui, tá, de maneira a tentar identificar a geladeira dentro dessa curva aqui, ó, em preto, que é a curva de carga do consumidor ao longo de 24 horas. Tá? Então a gente faz um tratamento nessa curva, tal, e aí a gente consegue fazer um ajuste relativamente bom aqui. Mais para baixo está a aplicação do modelo de otimização para tentar ajustar a curva aqui em preto, a curva verde, que são o uso real de determinados equipamentos. Por exemplo, o banheiro, ó, ele foi usado aqui 3 vezes e o modelo conseguiu capturar. Aqui a cozinha, ó, o modelo conseguiu capturar relativamente bem, tá? Os resultados ficaram relativamente bons. Então, com isso, agora que a gente consegue desagregar as cargas, a gente soma essas cargas nos horários de ponta, fora ponta, intermediário, de maneira que o consumidor tenha um mapa de quais equipamentos estão sendo utilizados em quais horários, tá? Sem que ele precise ficar fazendo aquela conta
né? Ou seja, é um processo automático, né? É isso que eu quero dizer. E aí, enfim, aqui ó, a gente fez a desagregação, testou, os resultados ficaram relativamente bons. Na hora que a gente faz o cálculo, tanto para a tarifa branca como para a convencional, a gente nota que a convencional é melhor do que a tarifa branca, né? A gente usou dados da Light, da distribuidora. A convencional resulta num custo menor, né, do que a tarifa branca. Ora, aí a gente teve que fazer a análise, né? E se a gente deslocar a parte da carga do período de ponta para fora da ponta, né? E aqui a gente mostra como é que fica esse resultado. Ó. Deslocando parte da carga do período de ponta para o período intermediário, a gente, na medida que vai deslocando, ó, a gente tem essa curva aqui em vermelha, que é a curva deslocando do período da ponta para o intermediário. E a verde é deslocando da ponta para o período fora ponta. Né? E a tracejada é o convencional. Então a gente observa que o impacto, né, que a gente tem na tarifa branca, quando a gente desloca toda a carga, né, aqui a gente deslocou 100% da carga, é de uma redução de custo para esse consumidor. Então a gente saiu de um custo alto lá, 6,7 mais ou menos, e veio para um custo aqui de 5,5. Isso aqui é o custo diário, tá? Essa foi a conta que a gente fez. Para o mês teria que multiplicar por 30. Mas a gente sabe que nem todos os eletrodomésticos podem ser deslocados. Então, esse 100% aqui ele não vai existir. Né? A gente não consegue deslocar a geladeira tem que funcionar todo dia. A iluminação, né? O período de ponta é o período que vai de 17 às 20 horas. Então, você tem que usar a iluminação, você não vai ficar no escuro. Então, poucas cargas que você consegue deslocar do período de ponta para o intermediário ou fora da ponta. Então, isso é a principal razão de você não ter uma larga utilização da tarifa branca no Brasil. Né? As cargas que você eventualmente poderia deslocar são pouco flexíveis, que você deveria deslocar são pouco flexíveis. Né? E aí o consumidor não tem grandes vantagens. No final de semana ele tem alguma vantagem, porque na tarifa branca no final de semana é toda de valores menores, valores de fora de ponta, né? Então, eventualmente, você poderia tirar alguma vantagem deslocando do dia de semana para o fim de semana. Mas ainda assim não é significativo. Né? Então, essa é uma das razões da tarifa branca não ter ganhado tração como o sistema de compensação fotovoltaico. E a outra razão, é claro, é o custo. Né? Se você tivesse uma variação de custo de tarifa muito maior da tarifa convencional para a tarifa branca, talvez valeria a pena o consumidor migrar para a tarifa branca. Mas, da forma que está, não há grandes vantagens. Tá? Então, essa ferramenta aqui, essa ferramenta não, esse modelo matemático, ele ajuda o consumidor a identificar os eletrodomésticos e, eventualmente, se esses eletrodomésticos forem flexíveis, facilmente deslocados, né, do período de ponta para fora da ponta, ele pode extrair alguma vantagem financeira disso. Beleza? Então, esse vídeo ele marca o fim dessa série. Eu ainda tenho algumas coisas que eu estou preparando, que talvez eu traga num segundo momento para explicar o setor elétrico, né, através da pesquisa. Um dos trabalhos que eu tenho feito é uma análise de viabilidade econômica com baterias, sistemas de armazenamento para grandes consumidores, junto com sistemas fotovoltaicos. Então, em breve eu trago esse conteúdo para vocês. Outro estudo interessante é a identificação de perdas não técnicas em redes de distribuição. Né? Usa uma ideia até parecida com essa. A gente faz a medição lá na subestação e tenta identificar quais os transformadores e, consequentemente, os consumidores que estão pendurados neles têm o que a gente chama de perdas não técnicas, ou seja, eventualmente estão furtando energia ou têm algum problema associado ao faturamento deles. Então,
Esses dois trabalhos estão em fase final. Em breve eu trago para vocês, mas por enquanto é o fim da nossa série. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo se gostaram. Se inscrevam no canal. É, ativem as notificações para receber novos vídeos. Se quiserem se inscrever no curso de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica Introdução ao Smart Grid, em breve eu devo divulgar um vídeo aqui para tratar desse assunto. Beleza? Então é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.